Toda rede neural precisa de um centro de comando, e no mundo invertido, esse centro tem nome e rosto: Vecna. Henry Creel não foi apenas transformado em um monstro quando Eleven o banish para a dimensão paralela. Ele se tornou literalmente o cérebro pensante de todo aquele ecossistema sombrio. Cada Demogorgon que ataca, cada Democão que persegue, cada videira que se move, todos são extensões neurológicas de sua mente retorcida. É como se Vecna fosse o córtex cerebral de uma criatura gigantesca que é o próprio mundo invertido. Ele não apenas comanda os monstros, ele os monstros, experimentando através dos sentidos deles, processando informações através de milhares de receptores biológicos. Por isso, quando os heróis derrotam uma criatura, estão apenas cortando um tentáculo. O polvo continua vivo e pode regenerar quantos braços quiser. A verdadeira batalha nunca foi contra os sintomas, mas contra a doença central. A mente de Vecna pulsando como um coração maligno no centro de tudo. Todo cérebro precisa de uma projeção física para interagir com o mundo, e o Devorador de Mentes é exatamente isso. O avatar gigantesco através do qual Vecna materializa seu poder. Quando vemos aquela criatura sombria com tentáculos se erguendo sobre Hawkins como uma tempestade viva, não estamos olhando para uma entidade separada, mas para a manifestação física da vontade de Vecna. É como se ele fosse o piloto e o Devorador de Mentes fosse seu mecha gigante, uma extensão de sua consciência projetada em escala colossal. Essa forma permite que Vecna execute operações em larga escala, coordenar ataques massivos, abrir múltiplos portais simultaneamente, infectar dezenas de pessoas ao mesmo tempo. O Devorador de Mentes é o general no campo de batalha, mas as ordens vêm diretamente do quartel-general neurológico que é a mente de Vecna. Quando Billy é possuído, quando Joyce e Hopper enfrentam aquela massa sombria, eles estão literalmente lutando contra os neurônios motores de Vecna, se manifestando no mundo real através de sua projeção astral mais poderosa. E um exército precisa de soldados sem vontade própria, marionetes biológicas que executem ordens sem questionar. Os Demogorgons e Democães não são predadores independentes caçando por instinto. São drones controlados remotamente pela mente de Vecna, cada um funcionando como um neurônio motor em sua rede nervosa gigantesca. Observe como eles agem. Movimentos coordenados, ataques sincronizados, como se respondessem a comandos invisíveis transmitidos através de frequências que apenas eles podem captar. Quando um Demogorgon rastreia Eleven na escola, não é fome animal que o move, mas a vontade de Vecna processando informações sensoriais através dos receptores da criatura. Os Democães em Hawkins agem como células brancas de um sistema imunológico gigante, convergindo automaticamente para qualquer ameaça à rede. Eles são os músculos de Vecna, cada garra e cada dente uma extensão de sua raiva. Por isso, derrotar um soldado individual é como cortar um fio neural, inconveniente, mas não fatal para o sistema como um todo. O sistema nervoso físico do mundo invertido são aquelas videiras pulsantes que se espalham como veias por toda a dimensão paralela. Elas não são apenas plantas mutantes, são literalmente os nervos de Vecna se estendendo através do território, criando uma rede de comunicação biológica que conecta cada ponto daquela realidade sombria. Quando Hopper caminha pelos túneis e vê as paredes cobertas por aquela substância orgânica que responde ao toque, ele está literalmente dentro do sistema nervoso periférico de Vecna. Cada videira funciona como um axônio transmitindo impulsos elétricos, cada nódulo pulsante como uma sinapse processando informações. Por isso, as videiras reagem à dor. Quando são queimadas ou cortadas, o sinal de dor viaja instantaneamente através da rede até chegar ao cérebro central. Essa rede permite que Vecna sinta tudo o que acontece em seu domínio, como se todo o mundo invertido fosse seu corpo estendido. É através dessas conexões que ele coordena ataques, monitora intrusos e mantém controle absoluto sobre seu reino sombrio. Mas como controlar humanos que não pertencem naturalmente à rede? A resposta está nas partículas flutuantes do mundo invertido, que funcionam como um vírus neurológico projetado para hackear o sistema nervoso de organismos externos. Essas sementes microscópicas são, na verdade, nanobots biológicos carregando fragmentos da consciência de Vecna, capazes de se infiltrar no córtex cerebral e estabelecer uma ponte neural temporária. Quando Will respira essas partículas,
Quando Joyce e Hopper são expostos à atmosfera tóxica, eles não estão apenas sendo envenenados, estão sendo transformados em receptores wireless para a mente coletiva. O processo é sutil. Primeiro vem a febre, depois as visões, então a compulsão de agir contra a própria vontade. Cada partícula instalada é como um chip neural microscópico, permitindo que Vecna acesse memórias, implante comandos e monitore pensamentos. Por isso, os infectados começam a agir de forma estranha antes mesmo de perceberem que foram comprometidos. Suas próprias mentes se tornaram terminais remotos na vasta rede neural de Vecna. Will ainda sente o frio, e isso não é apenas trauma psicológico. É evidência física de que ele nunca se desconectou completamente da mente coletiva de Vecna. Aqueles arrepios na nuca, as visões súbitas, a dor compartilhada quando criaturas do mundo invertido são feridas, tudo isso comprova que Will se tornou um receptor permanente na rede neural. Ele é como um telefone que nunca desligou completamente, ainda captando sinais intermitentes da central. Quando Will desenha compulsivamente os túneis que nunca viu, quando seus olhos reviram mostrando apenas o branco, quando ele sente a proximidade do devorador de mentes, estamos vendo um cérebro humano funcionando como antena biológica. Vecna não apenas possui o Will temporariamente, ele o transformou em um terminal de acesso permanente ao mundo real. Por isso, Will é simultaneamente a maior vítima e o maior perigo. Ele carrega dentro de si um fragmento ativo da consciência de Vecna, uma janela sempre aberta entre as duas dimensões. Cada episódio, cada visão, cada momento de dor compartilhada é prova de que a infecção nunca foi completamente curada, apenas suprimida. A rede precisa de uma ponte para transmitir dados entre dimensões, e os portais funcionam como cabos de fibra ótica conectando o mundo real ao mundo invertido. Cada fissura dimensional é uma antena transmissora amplificando o sinal da mente coletiva, permitindo que a influência de Vecna se estenda muito além de seu domínio original. Quando Eleven abre o primeiro portal no laboratório, ela não apenas cria uma passagem física, estabelece um link de dados direto entre a rede neural de Vecna e nossa realidade. Por isso, quanto mais portais estão abertos, mais forte fica a conexão. Mais criaturas podem atravessar, mais pessoas podem ser infectadas, mais controle Vecna exerce sobre eventos no mundo real. Os portais não são apenas buracos no espaço-tempo, são torres de transmissão biológicas, cada uma aumentando o alcance do sinal neural de Vecna como repetidores em uma rede Wi-Fi gigantesca. Quando vemos as fissuras se espalhando por Hawkins como rachaduras em um vidro, estamos presenciando a instalação de uma infraestrutura de comunicação interdimensional. Vecna não precisa estar fisicamente presente para exercer sua influência. Ele pode transmitir sua vontade através desses canais dimensionais, transformando nossa realidade em uma extensão remota de sua mente coletiva. E toda rede, por mais sofisticada que seja, pode ter um ponto de falha fatal. E talvez esse ponto seja exatamente a conexão com Will. Quando um democão é queimado e toda a rede sente dor instantaneamente, isso revela que o sistema de Vecna não é invulnerável. É uma rede neural real, e redes neurais podem sofrer sobrecarga, curto-circuito, colapso sistêmico. Se Will é um receptor permanente, ele também é um ponto de acesso ativo, uma porta traseira no firewall da mente coletiva. Imagine se, em vez de tentar se desconectar, Will aprendesse a usar essa conexão como uma via de mão dupla, transmitindo feedback negativo de volta para a rede, injetando vírus mentais no sistema, criando loops de interferência que poderiam sobrecarregar os circuitos neurais de Vecna. A própria natureza empática de Will, sua capacidade de sentir a dor dos outros, poderia ser transformada em uma arma. Amplificar o sofrimento de volta para a fonte, criar uma tempestade de feedback que implodisse a mente coletiva por dentro. Will pode ser simultaneamente a maior vulnerabilidade e a chave para a vitória final. Um cavalo de Troia neurológico plantado no coração do sistema inimigo. A mente coletiva não é apenas um inimigo. É um sistema vivo que redefine completamente o conceito de horror em Stranger Things, transformando cada monstro em um sintoma e cada batalha em um tratamento temporário para uma doença muito mais profunda. Will Byers não é apenas uma vítima traumatizada. Ele é a prova viva de que Vecna conseguiu hackear a realidade humana, estabelecendo uma ponte neural permanente entre nossa dimensão
e seu domínio sombrio. Mas se Will está conectado para sempre à mente coletiva, isso levanta a questão mais perturbadora de todas. Será que ele vai usar essa conexão para salvar Hawkins? Ou, eventualmente, se tornar o vetor através do qual Vecna finalmente conquista nosso mundo? A resposta pode determinar não apenas o destino dos nossos heróis favoritos, mas a própria natureza da realidade em que vivemos. Se você curte esse nível de análise profunda sobre filmes e séries, esse é o lugar certo. Deixa o like, comenta a sua teoria e se inscreve agora. Porque aqui, cada vídeo é uma nova forma de enxergar o cinema e a TV.